eu sou o Dr. Francisco Miguel Corrêa, sou coordenador do Centro de Oncologia do Grupo Notre Dame Intermédica. A gente vai falar um pouco sobre a prevenção do câncer de próstata. O Novembro Azul é um mês que é para definir mais, assim, mostrar mais para a população a prevenção do câncer de próstata. É um mês como qualquer outro mês, como o câncer de mama no outubro, e o Novembro Azul. Isso é para realmente marcar um mês sobre o tratamento do câncer de próstata e a prevenção. É um movimento internacional. Ele simboliza a luta contra o câncer de próstata e qualquer empresa, entidade, população vai ser engajado nesta ação. E tem as ações de prevenção do câncer de próstata. O que é importante é conscientizar a população masculina da importância da prevenção do câncer de próstata. Então, é importante prevenir para que é o melhor tratamento, a prevenção do câncer de próstata. Ou então a detecção precoce. Muitas vezes você não consegue prevenir um câncer, mas você consegue detectar ele precocemente, o que facilita muito o tratamento. O que é câncer, né? É o crescimento de células malignas desordenado. E ela ocorre em um determinado órgão. Um órgão começa a ter células crescendo, células diferentes do habitual, e ele vem a invadir outros tecidos e órgãos, e essas células, elas são agressivas e incontroláveis. Ou seja, o organismo não consegue dominar essas células, elas continuam crescendo. Como exemplo, para mostrar como funciona, aqui são as células normais, que elas se dividem. Na divisão celular, quando as células se dividem em duas, pode ocorrer, no material genético que está dentro da célula, uma mutação, uma alteração desse material genético. Com isso, esse tecido começa a crescer, e essas células mutadas, quando elas invadem os órgãos, vão causar o tumor. Então, o câncer vem do próprio organismo, por uma mutação genética das células tumorais que estão crescendo, que vão invadir um tecido. O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum nos homens. O primeiro é o câncer de pele, o não melanoma, aquele câncer das feridas da pele. Ocorre quando essas células começam a se multiplicar. Em cada 6 homens vão ter câncer de próstata. Então, a incidência é muito grande. Por isso que é importante a prevenção. E é considerado um câncer da terceira idade. A maioria dos pacientes tem idade acima de 65 anos. Acontece em pacientes mais jovens? Acontece. Porém, a frequência maior é essa idade. Então, a prevenção, muitas vezes para detectar o tumor mais precoce, tem que ocorrer antes desse período, né? Para detectar precocemente um tumor ou prevenir esse tumor. O que acontece? Aonde está a próstata? A próstata fica localizada aqui. Aqui é a bexiga, a próstata está abaixo da bexiga e dentro da próstata passa a uretra, chamada uretra prostática. Daqui passa a urina, que vai ser eliminada. Quando a próstata começa a aumentar, isso não significa câncer de próstata. Pode ser a hiperplasia benigna da próstata, mas também pode ser o câncer. Quando acontece isso e acontece um estreitamento da uretra prostática, que é esse canalzinho que passa dentro da próstata, vem dar os sintomas. Quais são? Primeiro aqui, ó, o jato urinário, se comparar aqui, o jato urinário vai ser a menor. A quantidade de urina que acumula na bexiga vai ser maior. E a vontade de urinar vai ser mais frequente. Por isso que às vezes você tem um problema de hiperplasia benigna, você vai levantar à noite para urinar também. Não significa que é um câncer. Mas nesses sinais de alerta, que eu vou falar daqui para frente, você tem que procurar um médico para saber o que está acontecendo. Uma coisa importante são os fatores de risco. Quais são? Histórico familiar. Tem casos de pai, avô, que já teve um câncer de próstata, então fica mais atento quanto a isso, porque o risco é maior. A idade. Quanto mais idade, mais risco de ter. É como se diz, nós vivemos para poder ter um câncer. Isso é um tema ruim, pesado, mas é realidade. Quanto mais vive, mais chance de ter um câncer. Então, quando se tem um câncer, é uma experiência diferente. Mas o câncer de próstata pode ser tratado muito bem e a pessoa evoluir com a doença ou sem evoluir bem. A dieta rica em gordura animal. Isso é um dos fatores importantes para adquirir o câncer de próstata. E as pessoas de origem, os afrodescendentes, têm um risco maior. Isso daí é uma característica desse tipo de pessoas, né, que vem de origem afrodescendente. O câncer de próstata ele pode ser definido como hereditário quando? Né? 3 ou mais parentes de primeiro grau, quando foram afetados pelo câncer. Então, pai, o avô, o filho. Então, é o risco maior de ser hereditário. 2 parentes de primeiro grau, quando foram diagnosticados antes de 55 anos de idade. Por isso que eu falei que é importante a prevenção antes dos 65, que é onde mais acontece. Porque senão não adianta, você não vai conseguir detectar o tumor precocemente.
Por isso que tem que fazer antes de 55 anos, é importante a prevenção. Ocorrer em 3 gerações consecutivas, avô, pai e filho. Quando um desses critérios estiver presente, o risco de desenvolver a doença é de 50%. Então, é importante saber da história, né, da família, se alguém teve câncer de próstata também. Então, como eu falei daqueles sinais de alerta em que a próstata pode estreitar a uretra prostática, o que vem a acontecer? Dificuldade de conter a urina. Então, muitas vezes, a urina sai, ela pinga, né? É como se fosse assim, você não consegue segurar a urina na bexiga. Quando vai urinar, tem que forçar muito a saída da urina. Então, você tem que fazer força para urinar. Não esvaziar a bexiga, você sente que você não consegue esvaziar, sempre sobra urina na bexiga. Quando urinar, tem dor ou queimação. O jato urinário fraco. É aquela coisa, quando vai urinar, urina no pé, cai no pé, quer dizer, não consegue ter o jato grande, aquele jato que vai longe. Quando criança, você urina longe, depois a tendência desse jato é ir reduzindo. E a necessidade frequente de urinar, principalmente à noite. Quando levanta mais de uma vez, ficar alerta. 2, 3, 4 vezes, ficar alerta com o risco de ser uma alteração na próstata, que pode não ser câncer, pode ser uma hiperplasia benigna, mas tem que procurar o médico. Numa situação mais extrema, sangue na urina e sangue na ejaculação também, que pode ser também pelo comprometimento da próstata pelo tumor. Mas existem os casos assintomáticos. Então, o que significa isso? Dependendo da localização do tumor, se estiver localizado fora desse local onde está a uretra prostática, na periferia da próstata, pode não ter nenhum sintoma. E a pessoa está com câncer de próstata. Por isso que é importante os exames de prevenção, porque muitas vezes os sinais e sintomas que aparecem numa doença mais avançada, ou então pela localização está muito próximo daquela uretra, daquele canal que está dentro da próstata, que vai dar aqueles sintomas que eu falei. Então, casos assintomáticos têm uma evolução mais lenta pela localização dele, pela localização externa da próstata. E como se faz o diagnóstico? Primeira coisa, o dosagem do PSA. O que é o PSA? É uma substância que é um antígeno prostático específico que você colhe no sangue. Dependendo do valor desse PSA, o risco de se ter um câncer é maior. É lógico, tem níveis altos de PSA, a chance de ser um câncer de próstata é muito grande. Mas existem níveis baixos de PSA que também podem ter câncer de próstata. Ou seja, você colhe o sangue, o PSA está baixo, mesmo assim existe o risco. Então o que tem que fazer? Outros exames. Por isso que não só o PSA é importante, o toque retal é importante. E o toque retal é importante para quê? No toque você vai detectar nódulos na próstata. E com isso você consegue, mesmo com PSA normal, você pode detectar um tumor, e ainda em fase inicial. Esse toque retal, dependendo se tem histórico familiar ou não tem histórico familiar, você vai ter que fazer mais precocemente. Pacientes com histórico familiar, é melhor fazer o toque retal após 45 anos. Sem histórico familiar, após os 50 anos. Ou seja, quando tem na história da família, é bom ser mais precoce para detectar um tumor. A biópsia da próstata é feita quando o ultrassom de próstata detecta um nódulo e você tem que diagnosticar esse tumor. Essa biópsia da próstata é para detectar o tumor de próstata, que vem chamado adenocarcinoma de próstata. O tratamento do câncer de próstata. O que vai depender? Do diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico do tumor de próstata, mais fácil tratar. A localização do tumor facilita um tratamento, ou seja, se estiver na periferia ou próximo, sem comprometer outras áreas ao redor da próstata, só na próstata, é mais fácil o tratamento. Quando o tumor estiver saindo da próstata, indo para outros órgãos, dificulta muito mais o tratamento. E a evolução da doença. Quando você pega um tumor em paciente muito idoso, um dos tratamentos é somente observar, não tratar. Observa a evolução da doença. Se ela crescer, o tumor crescer, o PSA aumentar e dar sintomas, aí se trata. Mas isso não é o habitual. O habitual é o tratamento. Mas em pacientes idosos, não se pensa em tratar imediatamente. Quais são os tratamentos? Cirurgia, que é a retirada da próstata. Você tem que retirar a próstata e verificar se estão todas as margens livres. Às vezes a cirurgia não é indicada. Por quê? Porque o tumor passou da próstata e foi para outros órgãos. Ou então foi para órgãos à distância, que são as metástases. Por isso que a cirurgia está indicada em doença localizada e inicial. Quando a doença está um pouco mais avançada, no local da próstata mesmo, mas em que a cirurgia não vai dar todo o cuidado e o controle de tratamento,
é melhor fazer a radioterapia. Por quê? A radioterapia ela vai irradiar a próstata e todas as margens ao redor da próstata. Com isso, você consegue dar uma segurança maior no tratamento. E um outro tratamento muito comum e muito utilizado é a hormonioterapia, o tratamento hormonal. O que vencer isso? A próstata ela é estimulada pela testosterona, que é o hormônio masculino. Quanto mais testosterona tem, mais a próstata cresce. No caso em que o tumor de próstata está aí, se você bloqueia a produção do hormônio, ou com uma cirurgia, que é a castração, que é a retirada do testículo, ou com medicamentos que param a produção da testosterona, você vai fazer com que o tumor ele regrida, porque ele tem uma ligação direta com a testosterona. Então, no início, o tratamento hormonal é muito eficaz, porque o tumor regride, o PSA cai e o paciente fica bem. Isso pode durar anos, mesmo com a doença avançada. Você trata a doença com o tratamento hormonal. E isso aqui é indicado muitas vezes associado a outras armas. Você pode fazer a cirurgia e fazer o tratamento hormonal, pode fazer a radioterapia e o tratamento hormonal também. E como prevenção? É lógico que a prevenção todo mundo tem que fazer mesmo, todos nós. Não tem quem tem ou quem não tem câncer, toda a população tem que fazer. Como alimentação saudável, reduzir a gordura animal na dieta, atividade física, exames de rotina, controle do peso corporal, evitar o tabagismo e o alcoolismo. Existem alguns alimentos que ajudam na prevenção do câncer de próstata. Dentre eles, os alimentos verde escuro, brócolis, espinafre e os outros alimentos como repolho, couve-flor, feijão, soja, abóbora e o licopeno, que vem do tomate e seus derivados. Quando se come tomate é importante, realmente tem uma relação importante no controle do tumor de próstata. Goiaba, vermelha, melancia, castanha do Pará 2 por dia, sardinha e salmão. São alimentos importantes na prevenção do câncer de próstata. Não significa que se você comer isso, você não vai ter, mas o teu risco diminui. Quando você vai para uma consulta, o que é importante saber? Primeira coisa, anotar os seus sintomas. É importante passar para o médico tudo o que você está sentindo. Alguma coisa que você acha que não é importante pode ser importante para o médico. Então anote os seus sintomas para falar ao médico. E falar dos exames recentes que foram feitos para levar na consulta, inclusive. Você já fez PSA anteriormente? Quanto estava o PSA anteriormente? Quanto está agora? Para verificar se existe um aumento desse PSA, a duplicação de PSA, que é importante. E falar sobre o histórico familiar, se tem na casa da família de câncer de próstata. Se tem câncer de próstata na família, o médico fica mais alerta para avaliar esses seus sintomas. Como dica, consulte o seu médico regularmente. É importante. Não esconda nada do seu médico. Tem que ter as orientações do seu médico, segui-las, exames periódicos e adotar bons hábitos de alimentares e de atividade física. Obrigado.